Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Este já é o 20º episódio. Olha só como o tempo passa rápido, hein? E você que já nos acompanha aqui sabe que toda semana a gente compartilha temas e conteúdos para te ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida. No episódio de hoje vamos falar sobre alergias. Para isso, eu estou recebendo aqui dois grandes profissionais da área, a doutora Adriana Ramalho Araruna Serafim, que é pediatra e alergologista infantil. Seja bem-vinda. Obrigada, linda. E também aqui com a gente, o doutor Tiago Lins Fagundes de Souza, pneumologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, linda. Bom, antes da gente começar a conversa, eu tenho um recado para você que ainda não está inscrito no canal da Unimed João Pessoa no YouTube. Se inscreva, ative o sininho. Por que, linda? Por que é tão importante? Para ajudar no engajamento desse conteúdo. Assim, o nosso conteúdo chega a mais pessoas possíveis, tá bom? Além do YouTube, nós estamos também no portal da Unimed, no Instagram, @Unimed João Pessoa, e também no Spotify. Através desses canais você pode conferir e acompanhar os nossos conteúdos aqui, tá bom? Para começar, aí a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho, a trajetória, né, de vocês também, eu queria perguntar aqui um pouco sobre a vida profissional de vocês. Vou começar pela doutora Adriana. A senhora uniu a pediatria à alergologia. Como é que foi isso? Quando tomou essa decisão de unir essas duas especialidades? Bom, inicialmente, quando eu ainda estava na faculdade, eu já tinha uma grande... Eu gostaria muito de fazer pediatria. E aí eu entendi que havia muitas crianças que tinham problemas alérgicos. Então, eu achei interessante entrar nessa área. A senhora se formou aqui no Paraíba? Eu me formei na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba. Certo. E concluí em São Paulo, né, residência de alergia e imuno, e voltei para a terrinha. Doutor Tiago, senhor, como é que escolheu a pneumologia? Já entrou na medicina sabendo que essa seria a sua especialidade ou não? Um pouco sim, um pouco não. Minha história é bem interessante. Eu sou filho de pneumologista, então eu tinha isso em casa desde pequeno. Então cresci em hospital, acompanhando o paciente junto com meu pai. Mas como todo bom adolescente, não queria seguir a carreira do pai. Então fui acompanhar a cirurgia torácica, né? Você estava falando aqui do seu pai que era cirurgião torácico, então fui acompanhar. Durante muito tempo, passei a minha faculdade, também sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, e durante a faculdade fiquei quase que 2 anos sendo monitor de cirurgia, lá na Poder Laureano, e pensei em fazer cirurgia. Aí fui fazer o internato. No internato me apaixonei por UTI, disse, vou fazer UTI. E aí fui para a clínica. E na clínica a minha chefe disse, Tiago, você é pneumologista, você vai só descobrir. Vá para São Paulo, lá tem um centro forte de medicina intensiva, e você vai ver lá. E fiz minha residência em São Paulo e realmente ela acertou. Acabei indo para pneumologia, fiquei na medicina intensiva também respiratória, e hoje em dia faço um pouco dos dois. Sou médico pneumologista e atuo com especialização maior em doença grave, né, respiratória. Entendi. Gente, eu queria começar também essa conversa explicando o que é alergia. Doutora Adriana. Alergia é algo que o nosso organismo não reconhece, certo? Então, nós temos alergia a partir do momento em que entramos em contato com algo estranho ao nosso organismo. E isso tem que entrar numa cascata, num processo imunológico de reações químicas no nosso organismo. E aí, consequentemente, geram as doenças. Entendi. Doutor Tiago, quando procurar um pneumologista para tratar ou para saber de alguma alergia e quando procurar um alergologista? A doença é bem interessante. A alergia ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo, né? Sim, exato. E o sistema respiratório, como ele é aberto para o mundo, ele é uma porta de entrada muito comum das manifestações alérgicas. Sim. Seja pela rinopatia, doença de via aérea, uma bronquite, e até mesmo o quadro mais importante da doença pulmonar, que seria a asma, né? Então, o pneumologista ele vai ser requerido quando a gente tiver um sintoma respiratório mesmo, como tosse, falta de ar, né? Chiado no peito, né? Secreção na via respiratória abundante. Então, esses seriam sinais de alerta que deveriam buscar um pneumologista para investigar uma possível alergia na via respiratória. Gente, quais são as alergias mais comuns? As mais comuns, linda, existem as respiratórias, como o Tiago bem mencionou. Existem as alergias respiratórias, que é a rinite alérgica, certo? A sinusite. Existe a respiratória do aparelho respiratório inferior, que é a asma brônquica. Existem as alergias de pele,
que são as urticárias, as dermatites atópicas. Existem também algumas alergias do trato gastrointestinal, como, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, né, que nós vemos muito em crianças. Então, de uma maneira geral, é como o Tiago falou, o pneumologista cuida mais da área respiratória. E enquanto que o alergologista, a gente abrange mais as outras áreas. A gente pode dizer que as alergias são sintomas para outros tipos de doença? Sim, nós podemos dizer. Existem alguns pacientes que chegam para a gente e com alguns quadros de urticária. E, na verdade, quando nós fazemos o nosso screen, que nós chamamos de screen, né? Nossa investigação, a gente pode chegar à conclusão de ser algo mais sério, tipo linfoma, leucemia. E qual a diferença entre alergia e intolerância? Essa é uma diferença muito interessante. E é importante essa pergunta porque no nosso consultório, acho que o Tiago também, normalmente a gente está dizendo ao paciente que há uma diferença muito grande entre alergia e intolerância, porque eles chegam muito para a gente com alergia à lactose. E isso não existe. Então, a gente vai conversar com o paciente e dizer que a alergia é a proteína do leite de vaca, por exemplo. E lactose é o açúcar do leite, então é intolerância à lactose. A intolerância fica restrita somente ao trato digestório, tubo gastrointestinal, enquanto que as alergias, elas podem, por exemplo, se toma o leite, você pode ter uma urticária, por exemplo, ou então alergia respiratória. Entendeu? Essa é a grande diferença. Certo? Então, é muito importante a gente sempre bater nessa tecla, que não existe esse termo alergia à lactose. A alergia, como o Dr. Alessandro falou, né? Então, assim, é uma substância que ela é estranha ao nosso organismo. Nosso organismo entende que ela é estranha e começa a combatê-la como se fosse um micro-organismo, um vírus. E a resposta dessa reação é que vão dar os sintomas que vão dar as doenças. A intolerância, ela vai ser a nossa incapacidade, por exemplo, no caso da lactose, de digeri-la. Né? Então, a lactose ela não consegue ser digerida completamente, ela fica no trato digestivo e serve de alimento para bactérias. Isso vai ter uma série de processos até inflamatório também, mas que são consequências da minha incapacidade de digerir. Se eu dou ali uma enzima, resolve o problema. Entendi. Né? Então, eu consigo digerir aquela lactose e faz a lactase, né, Tiago? Com relação às alergias respiratórias, doutor Tiago, se um pai ou uma mãe já tem alergias respiratórias, a pessoa está mais propensa a ter ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? A alergia, ela não é, assim, as alergias de modo geral e a respiratória também, ela não tem um gene único, né? Elas são poligênicas. Certo. Existe realmente uma maior sensibilidade. Então, filhos de alérgicos têm uma propensão maior a serem alérgicos, não somente pela hereditariedade, mas principalmente por um ponto, o ambiente. Né? Então, geralmente, aquele indivíduo está inserido num ambiente que predispõe ele a desenvolver alergia. Sei. Então, possivelmente, essa criança que vai surgir, né? Ela também vai surgir nesse ambiente, então ela já carrega ali um painel genético comum daquela família que talvez naquele ambiente vá se reagir com a resposta alérgica. Então, é muito interessante isso. É muito interessante, sim. Só concluindo o que o Tiago falou. A gente sabe que existe um termo chamado epigenética. E a epigenética, ela pode realmente predispor a criança a desenvolver as alergias, mesmo um dos pais não tendo alergia. Nem pais, você faz toda a investigação da família, nem tios, nem avós, nem ninguém. Então, você faz, então essa criança pode estar naquele termo que a gente fala epigenética, que significa o quê? A modificação dos genes, certo? Com o ambiente físico, ou então que a mãe vai se alimentando na gestação e naquele período em que ela já está para ter o neném. Isso só puxando esse mesmo gancho aí, né? Hoje em dia, a gente tem um mundo cada vez mais poluído, né? Então, a poluição ambiental, ela vai interferir aí, na epigenética dessa criança, predispondo ela a ter desenvolvimento de asma. A mãe foi para uma baladinha, está grávida, fumou um cigarro, como o eletrônico que está na moda, também vai desenvolver aí, né? O pai fumou antes da relação sexual. Existe a chance dessa criança, o espermatozoide, já carregar alterações epigenéticas que no desenvolvimento do bebê pode predispor a criança a ter a reação alérgica respiratória. Ô, doutora Adriana, por que tem tantas crianças com essa... A impressão que dá, né, que hoje em dia tem muitas crianças que têm essa intolerância à lactose ou não, né, não consome o leite de vaca, enfim. Por que isso está acontecendo com tanta frequência atualmente? Bom, atualmente está realmente acontecendo com muita frequência devido a isso que a gente comentou, a essas alterações do ambiente físico e as alterações da alimentação materna,
certo? E tem outro detalhe também. É importante saber que hoje em dia as investigações em termos de investigações, certo? De plataformas, tecnologia, tudo estamos conseguindo investigar e diagnosticar com mais frequência. Então, isso tem sido realmente uma grande virada. Quando a gente fala em pais e filhos, se fala muito no ambiente. E aqui nos bastidores, antes da gente começar aqui, estávamos conversando e falando, né, dessa coisa das crianças não terem, às vezes, contato com terra, com o pé no chão, com sol, um pouco de sol. Enfim, isso acaba, de alguma forma, interferindo na saúde e no surgimento também de alergias? Sim, a gente vinha conversando justamente sobre isso, né? Sobre como é importante a gente tentar ser o mais natural possível, né? Lógico, a gente falava, né, da exposição ao sol não ser aquela exposição tão exagerada, mas ela é saudável, né, quando bem controlada. A exposição à terra, a exposição ao animal, principalmente os animais realmente da nossa terra, mesmo cabrito, cabra, galinha, boi, vaca, né? Então é importante que a gente tenha isso, né? Só que a gente está numa sociedade cada vez mais urbana, né? Isso. E cada vez mais confinada. E aí, às vezes, a gente está confinado no ambiente urbano, longe dessas substâncias, mas cheia de mofo, né? E aí a gente está aí, é uma fazenda para produzir gente alérgica, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. É a chamada proteína S. É a proteína da sujeira. Então é importante que a gente realmente tenha um equilíbrio, né, Tiago, entre deixar a criança não se expor ao ambiente e deixar a criança se expor. Então, assim, a gente tem que deixar se expor de maneira equilibrada para que essa criança adquira aqueles mecanismos para combater a sua alergia, certo? Adquirir aqueles germes mesmo, ter as suas doenças infantis, para que futuramente o seu sistema imunológico esteja mais forte e seja capaz de evitar qualquer doença que tenha na sua fase adulta. Doutora Adriana, tem algumas pessoas que chegam à idade adulta sem desenvolver ou sem ter nenhum tipo de alergia, só que aí depois ela surge. Por que isso acontece? E em que tipos de alergia isso é mais comum? Pronto, isso realmente acontece com frequência em adultos quando eles nunca foram expostos, por exemplo, ao ambiente em que eles se encontram. Ou então algum problema emocional, isso acontece também, certo? Mas ele já vem com a carga genética para expressar a sua alergia. Ele vai expressar no momento em que ele tiver contato com aquele alérgeno, ou então quando ele tiver algum problema, né, emocional, que isso acontece bastante. Isso é bem interessante, porque a pessoa chega assim, né? Doutor, eu criei gato a vida inteira. Como é que agora eu tô com alergia a gato? Como é que minha asma agora ficou ruim por conta desse gato que eu tô criando, né? E é engraçado porque o nosso organismo ele vai lançando mãos de ferramentas para tentar controlar a resposta alérgica. Sim. Só que se a exposição ela é deletéria para a gente e ela for continuada, cada vez mais vai ficando mais intensa. E aí a gente pode ter a manifestação do sintoma que fez você procurar o médico, né? Você já era alérgico, só não sabia. Ô, doutor Tiago, me diga uma coisa. É possível prevenir as alergias do sistema respiratório? Ou, se a pessoa já tem uma predisposição, ela vai surgir? Assim, prevenção completa, como a gente fala assim, de outras doenças, né? Não tem como. Porque a gente tem essa questão genética, a gente tem a questão ambiental, existe a predisposição individual de cada um, né? Mas existem atitudes que fazem a gente minimizar essa resposta inflamatória e que fazem a gente estimular o nosso corpo a ter contato. Então, existem janelas de oportunidade, né? Na infância, você expor a criança e ao você expor ela a alimentos, a ambientes, você reduz essa janela de oportunidade. Então, nosso corpo ele começa a conhecer isso como se fosse natural e a tendência é não reagir como se fosse uma coisa estranha. Então, não vou dizer para vocês que dá para prevenção 100%, mas a gente consegue reduzir essa resposta inflamatória. Ô, doutora Adriana, quais são os exames para o diagnóstico das alergias? Esses exames mudam, por exemplo, para crianças e para adultos? São diferentes ou são os mesmos exames? Não, de uma maneira geral, os exames são os mesmos, certo? Só que a forma como é feito, a gente faz, por exemplo, se eu for fazer um teste alérgico cutâneo numa criança, eu faço de maneira diferente do adulto. Eu não faço em adulto, mas eu faço em criança, né, a partir de uma certa faixa etária, certo? Os 2 anos, os livros dizem pra gente que a gente pode fazer em qualquer faixa etária, até antes dos 2 anos. A gente só realmente habitua a partir dos 2 anos porque é mais fácil a gente trabalhar com a criança. Mas os exames são os mesmos, certo? Tanto são alguns tipo do sangue, que a gente puxa um sangue da criança para fazer a sua investigação alérgica.
E existem alguns laboratórios, né? Tipo assim, os tipos de exames que são feitos, não é? De laboratórios. Enfim, bom, é isso. É isso, né? Com relação às alergias respiratórias, doutor Tiago, práticas do dia a dia, cuidados do dia a dia dos pais, por exemplo. Queria que o senhor trouxesse essas dicas, assim, com relação a brinquedo, limpeza de brinquedo, do ambiente, do quarto, da criança, a questão de onde ele brinca, onde ele passa mais tempo, enfim. Isso é super importante. Então, assim, uma criança que ela já é alérgica, né? E uma vez que a gente conheça os tipos de alergias que ela faz, então é importante a gente conhecer, a gente mudar esse ambiente para isso. Então, se ela tem realmente alergia a pelo do animal, né? Ao epitélio do bicho, seja ele qual for, precisa ficar afastado, né? E é importante lembrar, às vezes o pessoal fala, mas meu cachorrinho não é peludo, né? Mas se ela tem alergia ao cachorro, a saliva do animal vai causar alergia, né? E da mesma forma, se eu pegasse ali a poeirinha lá de casa, varri minha casa, peguei aquela poeira, eu vou achar pedaço do meu cabelo, pedaço da minha pele, da minha barba, né? De todo o corpo, vai ter na poeira de casa resto do animal. E essa poeira circula pelo ar. A criança vai respirar isso. E aí isso vai dar manifestação respiratória para ela. Então, se ela tem esse contato, se ela tem esse diagnóstico de alergia ao animal, precisa se afastar. O quarto teria que ser uma questão assim, não acumular. Eu costumo dizer assim, não acumulem coisas, né? Deixem o quarto mais livre, evitem situações de pelúcia, evitar cortina de tecido, porque acumula mais poeira e pano. É importante abrir janelas para ter circulação, para que o sol entre, né, direto, né? Então, são pequenas atitudes para isso. Evitar duas coisas que a gente faz muito frequentemente na nossa inocência, né? Você vai botar a criança para dormir, então o que é que você leva? Leva uma comidinha, leva um livro. Aí você deixa a comida e o livro em cima da cama. Aquele é alimento para ácaro. Então, evitar comer na cama, evitar que o livro que manuseou em vários ambientes vá para a cama, porque você está levando ácaros para aquele ambiente onde a criança vai dormir 6, 8 horas, né? E aí a resposta inflamatória vai ser grande para isso. Doutora Adriana, qual a idade das crianças tomarem as vacinas para prevenir alergias? É interessante essa pergunta, porque muitos colegas encaminham para a gente e a gente tem que orientar que só é interessante fazer quando o organismo da criança, por volta dos seus 6, 7 anos de idade, já esteja maduro. Porque é quando a gente consegue uma melhora, certo? Uma resposta melhor. E eu gostaria de abrir um gancho na outra para falarmos mais a respeito do ambiente físico. Foram feitos vários estudos em muitos locais do mundo, certo? E esses estudos chegaram à conclusão que o ambiente físico não era o principal, certo? Mas acontece que se a gente não orientar o ambiente físico, realmente não vamos ter melhora, certo? No sucesso. É importante que realmente, como o Tiago falou, os pais organizem o seu ambiente físico o máximo que puder. Em falando de ácaros, certo? É importante que no Brasil existem 3 tipos de ácaros muito comuns, certo? Os principais aqui são os dermatofagotes pteroníceos, o farinha e o Ablomia tropicalis. Então, esses ácaros a gente recomenda que façam o possível para evitar de ter realmente bichos de pelúcia que acumule, certo? Tapetes, cortinas, almofadas de tecido, até aqueles revestimentos de berço. A gente pede para envolver com algum plástico. É difícil limpar, né? Que é difícil limpar. Então, aí o que eu acho mais interessante é que atualmente tem uns ninhos. Já ouviu falar nos ninhos? Pronto. Uma corda, né? Que a pessoa faz. Aqueles ninhos. É só assim que vem a criança pra gente, a gente já pensa, não, tá com um recém-nascido, com 2 meses. Aí eu já pergunto, tem um ninho? Tem um ninho. E não só o ninho agora, tá na moda de recém-nascido, você falou, me lembrou. Uns brinquedinhos, né? Um mini elefantezinho que faz de cordão também, né? Exatamente. Ursinha, né? Os brinquedos. É lindo, é muito bonito, artesanal, né? Mas realmente é difícil higienizar. Exato. Né? Porque aqui tem vários reentrantes. Exato. Então o ácaro realmente ele fica ali. E ele realmente, esses detalhes, até o cortinado, o mosquiteiro, né? Que aqui nós somos zona de evitar a dengue, certo? E os outros, a gente tem que ir em cima desses mosquiteiros porque eles dão muita alergia. Bom, chegamos ao Mente Ativa, o nosso quadro aqui mais descontraído e onde a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados.
Eu vou começar por doutora Adriana. Segundo eu soube, ela tá sem tempo para ter hobbies. Me conta, que rotina é essa, doutora Adriana? Mas assim, quando a senhora tem tempo de fazer atividades que gosta, que lhe trazem bem-estar, o que a senhora gosta de fazer? Então, o meu lazer realmente é fazer, assim, andar na praia, digamos, né? Fazer as minhas ginásticas. Legal. Certo? A senhora gosta de atividade física? Gosto de atividade física. Tá. Porque, assim, a gente sabe dentro da medicina que é importante a gente manter o nosso organismo, certo? Sempre se mexendo para que o sangue flua, né? Sim. E aí a gente possa realmente estar sempre ativa. Olha aí, então, faz atividade física quantas vezes na semana? Eu acho que quase todos os dias. Dá exemplo. Dá exemplo. Mas afora isso, eu tenho alguns outros hobbies. Realmente, eu gosto de cozinhar. Gosto. Quando eu estou em casa, para minha família, eu gosto de cozinhar. Eu aprendi realmente quando eu estava em São Paulo, sozinha ali, né? A gente tem necessidade. Aí, realmente... Descobriu um dom e Descobri o dom. Verdade. Qual prato que a senhora gosta mais de fazer? Qual a receita? Eu faço sem receita. Na verdade, eu cozinho sem receita. O pessoal faz, e como é que você faz? Meu Deus, eu tenho que dosar. Como é que eu vou dizer pra ela? É no olho. Assim, é no olho. Assim, eu gosto de fazer uma torta de cebola. Muito boa. Olha aí, tá? Pelo menos a minha família gosta. Que bom. Mas é isso. São coisas, assim, da rotina que dá uma desacelerada, né? Que a gente consegue se cuidar, né? Porque a gente consegue reunir a família, né? O final de semana, que é quando a gente para. Porque, na verdade, o nosso dia a dia é muito agitado. Eu acho que tanto o Tiago, quanto eu, quanto muitos, né? Você. Então, nós temos uma rotina muito grande. Além de professora, eu trabalho em outros locais e também eu tenho o meu consultório. Então, enfim, a gente tem que dar a atenção que o paciente merece, né? Que ele está ali para buscar. É verdade. Doutor Tiago, o senhor qual... Eu queria ter o hobby de cozinhar. Mas eu sou homem, né? E homem pragmático como eu sou. Então, assim, eu sempre tive dificuldade com essa questão do a gosto da cozinha, né? Um sal a gosto, um tempero a gosto. E eu sou, assim, cartesiano, né? 100 gramas, eu queria uma balancinha ali, 100 gramas, então eu já tentei cozinhar. Mas nunca deu certo, nunca foi pra frente. Então não recomendo a ninguém. Faça uma água fervendo como ninguém, eu brinco. E só. Meu hobby, assim, eu sempre fui mais... eu gostei de esporte, sempre gostei. Então, fazia natação, gostava de jogar bola, embora não fosse muito hábil no bola, gostava pela brincadeira, pela aquela confusão de estar com os amigos. Mas jogava basquete também quando mais jovem. Ultimamente a faculdade rouba um tempo da gente, a gente vai entrando no caminho de especializações e tudo, então o hobby ficou mais caseiro mesmo, de academia, de leitura. Eu gosto muito de ler coisas não médicas, né? Então, eu tenho um certo prazer pela espiritualidade, pela filosofia e pela história antiga, gosto demais. Mas eu tava brincando ali nos bastidores que meu hobby hoje em dia é cuidar de menino. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 6 meses, então tô na fase de brincar. Todo tempo livre é brincando com ele. Antes de vir pra cá, tava brincando com ele com as pepas, né? Ele tem as pepinhas. Então tava lá com as pepinhas lá brincando com ele. Então é meu hobby diário. É o primeiro filho? O primeiro filho. 1 ano e... 1 ano e 6 meses hoje. 1 ano? Como é que tá sendo essa experiência? Espetacular. Recomendo pra todo mundo. Eu só me arrependo uma coisa na vida, não ter filho antes. Demais. A gente na medicina vai atrasando muito, né? A paternidade, a maternidade principalmente. E eu acho que é um preço que se paga, né? Porque a gente vai ficando mais velho. Já eu tive muito cedo. Foi. Acabando a faculdade, já tive filho. Isso foi muito bom. E eu tive que conciliar faculdade. Eu acho que é maravilhoso. Olha, é muito bom. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Muito bem. Tá aí. Vamos voltar ao nosso tema. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre alergias. Doutor Tiago, quais são as principais causas de alergias respiratórias? Então, vai ter a questão ambiental, né? A questão de poeira, ácaro, mofo, né? Principalmente. É importante lembrar que algumas pessoas elas podem fazer alergias aos fungos dos ambientes. Então, às vezes o hábito de jardinagem, etc., pode levar também aí a manifestação alérgica respiratória. Eventualmente, não é tão comum, mas eventualmente a gente pega pessoas que fazem alergias a fármacos, né? Então, tem uma dor de cabeça, tomou
um remédio para dor de cabeça e vai fazer uma reação alérgica pulmonar, né? Sim. Fazer um quadro de asma, por exemplo, né? E quando a gente vai conversar, a gente vai ver que esse paciente já tinha manifestação, às vezes, até de atopia, né? Então, há essas manifestações bem presentes, né? E essas alergias respiratórias, elas podem se manifestar em que idade? Ou em qualquer idade? Em qualquer idade. A gente tem... o paciente asmático, por exemplo, ele pode se manifestar já em neonato, né? Não é tão frequente, mas a gente vê o bebê sibilante, né? Certo. Depois, aquelas crianças que, por volta dos 2, 3 anos de idade, começam a ter um quadro realmente de asma. E há uma certa calma na adolescência, né? Há uma questão hormonal, ambiental. Muitas vezes a criança começa a fazer esporte, isso ajuda muito. Sim. Mas a idade adulta também, né? Então, existe a asma do adulto, de início adulto, né? Então, depois dos 30, 40 anos. E a asma do idoso, né? Cada vez mais frequente a gente vê aquela pessoa que foi a vida inteira normal, mas na terceira idade começa a ter sintoma respiratório. Então, não tem uma idade específica para ter. É mais frequente realmente nas idades mais jovens, mas existe em toda a faixa etária. E quais são os sintomas, assim, para a gente ficar atento e desconfiar das alergias respiratórias? Eu queria chamar a atenção, assim, para o público geral, em duas situações, né? A questão da falta de ar e a questão das gripes. Porque é muito frequente, a pessoa fala assim, é muito frequente no consultório essa queixa, né? Doutor, eu gripo várias vezes por ano. Aí foi antibiótico, tomou vários remédios e não melhora, e não melhora, e não melhora. Quando a gente vai investigar, na verdade não era gripe, ele era asmático, né? Então ele tinha sintoma de asma, tinha tosse, tinha secreção respiratória, mas da própria asma em si, né? E ontem mesmo eu atendi uma paciente no consultório já madura, mais de 50 anos de idade, e que, com esse relato, a gente fez a espirometria dela, baita resposta a broncocontador que fecha o diagnóstico de asma para a gente com quadro clínico, né? E ela era asmática e não sabia, né? E tinha um relato de várias gripes por ano. Então, acho que chamaria atenção para isso. Falta de ar, se é uma causa aparente, né? Esses resfriados de repetição. Então, acho que se tiver algum sintoma respiratório persistente, procurar um pneumologista. Vamos falar sobre alergias alimentares. Doutora Adriana, quais são os alimentos assim, mais comuns relacionados a alergias? Na criança, os mais comuns são leite, né? Leite. O ovo, é um dos grandes vilões, o ovo. Trigo, amendoim, certo? E soja, né? Porque tem muita criança tomando leite de soja. Então, esses são os grandes vilões da criança, certo? Adultos, Tiago pode falar a respeito. Quem entra camarão, né? Que a gente não expõe a criança tanto. Mais frequente. A gente não expõe a criança tanto logo que nasce ao camarão, né? A gente sabe que o primeiro alimento da criança é o leite. Aí entra também um detalhe muito importante, quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, e essa criança, logo nos primeiros dias de vida, um mês por aí, ela começa a desenvolver quadros alérgicos e está só mamando. A mãe está só dando de mamar. Então, a gente tem que realmente retirar a proteína da mãe para que a criança não desenvolva os quadros alérgicos. Entendeu? A gente tem que orientar a mãe, isso é muito importante. Não só ao leite, como também ao ovo. Existem duas proteínas muito importantes do leite, que é a beta-lactoglobulina e a caseína. Existe a alfa-lactoalbumina também, mas no circuito do leite, as três para a mãe, que dá mais de mamar, são essas. Então, é importante retirar também. No caso, só para deixar claro, a mãe que para de tomar o leite. A criança continua mamando exato, normal, mas é a mãe que para de tomar o leite industrializado, né? Exato, a mãe que para de tomar leite e derivados. Porque tem umas que ainda ficam ali na manteiga, aí a gente, não pode. A gente orienta a retirar. Doutora Adriana, quais são os sintomas, assim, que indicam, né, que uma criança, enfim, esteja com alguma alergia a alimentos? Existem muitas manifestações, certo? Dentre elas, até a tosse, como o Tiago falou, uma tosse, certo? Que não seja de cunho infeccioso, por exemplo, digamos, isso seja infecção respiratória, que a gente sabe que isso dá muito. Existe também as de pele, né? A criança toma o leite e de repente ela tem as urticárias, ela desenvolve os seus problemas de dermatites, certo? E entre outras rinites, sinusites e do trato gastrointestinal. Certo. Sim. E também tem outras como as conjuntivites. Também um sintoma que tem que ficar em alerta. Muito bem. Doutor Tiago, existe alguma relação, por exemplo, a gente falou muito sobre consumo de leite, de derivados. Existe alguma relação com relação ao consumo desse tipo de alimento e as alergias respiratórias ou não tem nada a ver? Pode ter. A gente não vê com tanta frequência no adulto, né?
esse tipo de relação, mas se você começa a ter, né, tratamento e o paciente não melhora, é uma pista para investigar, né? Então a gente às vezes vai investigar, porque por incrível que pareça, tem pessoas que só se alimentam de leite adulto. Né? É o cara que tem 40 anos, mas toma Todd de manhã, toma Todd de noite, né? E você imagina que o cara de 40 anos esteja nesse nível, né? Exato. Mas é algo para a gente pensar. Não é tão frequente, não é a nossa primeira linha de raciocínio, mas quando existe uma certa resistência ao tratamento, a gente começa a ampliar e às vezes flagra. Entendi. Gente, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos também. Por exemplo, os tratamentos para as alergias, é só medicamentoso ou tem outras formas também de tratar isso? Bom, depende. Se for para as alergias respiratórias, né, no caso rinoconjuntivite, existem as vacinas, certo? Que são vacinas dessensibilizantes, né? A gente indica, certo? Mas existem outras, como, por exemplo, urticárias, que isso é tratamento medicamentoso, tratamento de exclusão do alérgeno, entendeu? Você tem que tirar o alérgeno, né, do dia a dia daquele paciente. As dermatites atópicas também, aí entra também o contexto de você orientar um bom shampoo, um bom sabonete, porque existem as dermatites de contato alérgica, aí abre bem um leque muito grande e a gente tem que sair investigando. A criança, ela se alimenta muito de alimentos com corantes, certo? Isso é até um alerta que eu gostaria de falar, porque hoje em dia, atualmente, o que a gente está vendo de alimentação, né, voltada para corantes e aditivos, né, que abre o leque para os corantes, flavorizantes, conservantes, era isso que eu queria lembrar. Então, isso aí tudo realmente gera alergias, né? E isso realmente não é uma boa para a criança, nem para o adulto. Né, Tiago? A gente sabe que a alimentação natural quanto mais diversificada, quanto mais natural, né? Ela é melhor, né? Então, assim, o tratamento ele começa por tudo, né? Tudo, exato. Você entender o que orientar a questão da alimentação ser global, a questão do sol que a gente já falou, do ambiente que já falou, e as situações que a gente vai entrar com medicação para reduzir. Exato. As vacinas é um papel muito importante, inclusive para adultos também, quando a gente vê que o paciente tem uma resposta inflamatória alérgica muito alta, então é possível lançar a mão da imunoterapia, né? Porque a gente fala que a alergia não vai ser curada, né? Ela vai ser reduzida, atenuada. Então, aquela substância que causava alergia vai causar menos. Mas não... Eu posso continuar comendo meu camarão? Não. E não existe vacina para isso, né? Você ainda vai ter que não se expor. Mas a questão da poeira, mofo, umidade que tem bastante, né? Então, a gente consegue agir bem nessa parte. A asma, a questão da asma, por exemplo, através dela pode surgir outros tipos de alergias ou outros tipos de problemas? Ou... A asma, às vezes, ela está no contexto de outras alergias, né? Então, atopia, né? De pele, de olhos, né? De mucosa, etc. Mas a asma, principalmente quando ela continua sintomática na infância e persiste na vida adulta, esse paciente a gente tem que ter muito cuidado. A gente até pede uma colaboração com os pediatras para que já encaminhem para o pneumologista a partir do momento que ele começa a ficar adulto, para que a gente possa fazer a transição do cuidado infantil para o adulto, né? Porque a asma pode levar a doença pulmonar crônica, né? E reduzir capacidade pulmonar, o que facilita doença oportunista. Ou seja, um paciente pode pegar uma doença pulmonar e ficar mais suscetível a infecções virais, a pneumonia, né? Então, ter sua vida abreviada por isso, né? A gente conversou aqui sobre a prática de atividade física também. E aí eu queria saber a relação, né, da atividade física e que tipos de atividade, por exemplo, poderiam ajudar na questão das alergias respiratórias. Quais seriam as atividades mais indicadas e como elas podem, né, ajudar esse paciente? É engraçado isso, porque geralmente o paciente chega no consultório, eu sou asmático, eu não posso fazer atividade física, né? E o que eu digo, muito pelo contrário, você é asmático, você precisa de atividade física, você necessita mais do que eu, que não sou asmático. Por quê? Porque a atividade física vai estimular as citocinas do bem, né, que você tinha falado antes. Segundo, vai desenvolver a musculatura respiratória, então vai malhar, e vou ter minha musculatura respiratória mais forte para aguentar uma crise, por exemplo, né? E ajuda nessa questão. Lógico, a depender da gravidade da doença, algumas atividades competitivas, né, maratona, extenuante, não vai ser possível. Pelo menos enquanto o paciente não estiver habilitado para isso, né? Mas eu diria que qualquer atividade física que lhe cause prazer, que lhe faça me motivar a continuar, ela é super importante. A gente gosta muito da natação,
não só por praticar, mas também porque auxilia bastante no controle respiratório. Então, durante a natação, a pessoa ela aprende um pouco a controlar as fases da inspiração e expiração. Sim. Isso para o asmático é super importante, porque a falta de ar dá ansiedade, e muitas vezes ele busca para a gente pela quadro ocioso, né, de respirar. Sim. Então, a natação ajuda isso e também ajuda a desenvolver a musculatura peitoral, de costas, que são músculos importantes na respiração. Então, a gente acaba inclinando um pouquinho para a natação, mas deixa o livre para qualquer atividade física que ele goste e que ele persista, né? Entendi. Gente, as alergias, elas, se não tratadas, podem desenvolver doenças crônicas, por exemplo. Por que é tão importante buscar esse tratamento quanto antes? É importante buscar o tratamento, principalmente nos primeiros anos de vida, porque realmente é como o Tiago falou, é interessante que a gente vá vendo o paciente e caminhando com o paciente, porque uma vez alérgico, eu sempre chamo marcha atópica, e eu sempre digo aos alunos quando eu dou aula que existe, se eles lembram do John Walker, então é a marcha atópica, a gente chama uma vez alérgico, vai ser alérgico a vida toda, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque, por exemplo, a criança pode ter a rinite, a sinusite, numa faixa etária, digamos, depois dos 6, 7 anos de idade, digamos assim, ela pode começar com o quê? Com um problema de pele, uma dermatite atópica, e depois ela vai desenvolver as suas respiratórias, as alergias respiratórias. Isso é o que a gente chama de marcha atópica. Sim. Então, muitas vezes no consultório, quando chega pra gente, logo no início, a gente tenta orientar, abordar tudo, orientar ambiente físico, para que não sensibilize mais esse paciente e ele desenvolva mais as outras alergias, porque ele já tem a genética para ter. Porque existe o tripé da alergia, por exemplo, é a rinite alérgica, a asma brônquica, a dermatite atópica. Isso é tudo num gene. Então, uma vez a criança tendo a dermatite atópica, ela provavelmente pode desenvolver a asma depois. Então, essa já é uma criança que a gente já fica de olho se ela vai ser asmática ou não no futuro. Já é uma candidata a gente encaminhar para os pneumos. Então, não existe essa história de que na infância a criança tinha determinada alergia a um alimento e na fase adulta simplesmente a alergia desapareceu. Existe isso. É possível. A criança, sim. Eu sempre falo, a criança, ela pode aparecer tendo alergia, digamos, ao leite de vaca, certo? E quando ela vai na fase adulta, ela já não tem mais. Por quê? Porque o trato digestório dela, o intestino, ele amadurece. E aí, consequentemente, não há a proliferação das mais alergias, digamos assim, né, Tiago? Então, realmente, a criança pode ficar boa. Agora, adulto, uma vez tendo, é mais difícil. Entendi. Então, é possível isso. Às vezes, quando eu era criança, eu tinha alergia e simplesmente a alergia desapareceu. A asma, por exemplo, né? A asma é muito comum, é muito frequente. A gente vê o paciente asmático na infância, que deu muito trabalho na minha mãe, pediatra, e some. Né? Some vários anos depois, vem aparecer depois. Muitas mulheres vão ter sintoma de respiratório na gestação, pela alteração hormonal. Você tinha, doutor, eu fazia nebulização quando eu era pequenininha. Então, ela vai evocar até na consulta aquela memória, né? Então, acontece sim, mas o que a doutora Sandra falou assim, você tem aquele perfil genético, então isso aí não muda, né? Então, você tem uma facilidade. Se você está no ambiente certo, ela vai aparecer, né? Entendi. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, do nosso videocast. E aí, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui para os pais, os adultos que estão nos assistindo agora, para cuidarem mais, né, dessas questões sobre as alergias e tal. Para a criançada e adolescentes, a orientação é que os pais sempre procurem organizar um ambiente físico o máximo possível, certo? Evitando tudo que pode causar e desenvolver os seus sintomas alérgicos da criança, para que chegue a uma fase mais adulta, no caso que o Tiago vai falar, de uma forma mais saudável, né, Tiago? Isso é importante. Caminha junto, né? Tem uma alimentação bem feita, né? Isso é muito importante, é o que a gente mais bate, é ambiente físico, alimentação. O mais natural, o mais colorida. A gente procura boas práticas de saúde, né? Se alimentar bem, né? Fazer atividade física, evitar substância tóxica. Então, meu recado vai para o adulto e vai para a criança. A gente cada vez mais vê a indústria do tabagismo entrando no mundo infantil, né? Então, começaram a ter dispositivos eletrônicos para fumar pediátricos, né? Em símbolozinho de
de bichinho e animal. Então, assim, acho que esse recado aí, né? Recado que a gente precisa envolver as crianças nessas formas legais de viver, né? Mostrar que a vida é tão bonita lá fora. A gente não precisa estar procurando um aditivo para ser feliz. A gente precisa buscar isso interno. Então, acho que o recado fica para isso. Se tiver algum sintoma respiratório, buscar um profissional, né, de saúde, um pneumologista, um alergista, e vão saber orientar vocês para melhor, né, prática médica possível. Né? Lá fora também, né, Tiago, a criança é um tabagista passivo. Sim. Né? Os pais fumando dentro de casa, consequentemente ele vai... O desenvolvimento vai ser outro. Muito mais, Bom, gente, obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Prazer foi meu, linda. Foi meu Prazer. também. E até a próxima, viu? Até a próxima. E a você, muito obrigada pela sua companhia. Espero ter ajudado aí, né? Para você ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Lembrando a você de se inscrever no nosso canal, acessar o portal da Unimed para sugerir temas dos próximos episódios, tirar a sua dúvida, fazer lá a sua pergunta, por exemplo, nos acompanhar também no Spotify e no Instagram, @Unimed João Pessoa. Um abraço, obrigada pela sua companhia e até semana que vem.